Você sabia que existe um animal capaz de enxergar 6 vezes melhor que você no escuro, correr mais rápido que muitos carros em rua movimentada e ainda pular mais alto que qualquer jogador de basquete? Tudo isso sem precisar de tecnologia nenhuma? E o mais impressionante, ele faz isso desde que nasce, só usando o próprio corpo. Hoje você vai descobrir as habilidades naturais secretas dos grandes felinos atuais, detalhes que a maioria das pessoas nunca ouviu falar e que explicam por que leões, tigres, onças, leopardos, guepardos e linces são algumas das máquinas naturais mais perfeitas do planeta. Vamos começar por uma das habilidades mais subestimadas desses animais: a visão. Todo mundo já ouviu dizer que gato enxerga no escuro, mas pouca gente entende o que isso realmente significa quando falamos dos grandes felinos. Imagine você dentro de um quarto com uma única vela acesa bem longe. Você mal enxergaria os contornos dos objetos. Um tigre, um leão ou uma onça enxergaria esse ambiente como se tivesse uma luz fraca de abajur acesa. Isso acontece porque os grandes felinos têm na retina uma camada especial chamada tapetum lucidum, que funciona como um espelho natural. A luz entra no olho, bate nessa camada, reflete de volta e passa pela retina 2 vezes, aumentando muito o aproveitamento da pouca luz disponível. E não para por aí, os olhos dos grandes felinos são calibrados para detectar movimento, não detalhes estáticos. Enquanto você tenta enxergar o padrão de uma folha na árvore, um leopardo já percebeu aquele mínimo movimento de um rato entre a grama. Eles enxergam menos cores que nós, mas em troca ganham um contraste absurdo em ambientes de baixa luz. Isso transforma a noite em uma aliada, não em um desafio. E adivinha qual felino moderno levou essa habilidade visual a um nível quase absurdo, e que quase ninguém imagina qual é? Se você ainda está comigo. Agora vem uma parte que pouca gente sabe. Entre os grandes felinos, a onça pintada se destaca não só pela força da mordida, mas também pela visão voltada para ambientes muito complexos, como florestas densas, enquanto um guepardo está adaptado a grandes campos abertos. Enxergando movimentos à distância, a onça precisa identificar presas que se escondem entre sombras, troncos, folhas e reflexos na água. Mesmo assim, uma habilidade supera todas as outras em termos de impacto: o olfato e a audição combinados. Você confiaria sua vida em seguir alguém só pelo cheiro deixado no ar há horas atrás? Um leão confia. Um tigre confia. Esses animais têm um olfato tão apurado que conseguem identificar o estado emocional, hormonal e físico de outro animal só pelo cheiro da urina ou das fezes. Eles sabem se a presa está ferida, se é jovem, se está no cio, se passou por ali faz pouco tempo ou muito tempo. Isso transforma cada trilha, cada galho quebrado e cada gota de urina em um mapa de informações vivas. Já a audição é outro capítulo à parte. Grandes felinos conseguem ouvir frequências muito acima e também abaixo da nossa capacidade humana. Isso significa que eles escutam o som de um roedor roendo algo embaixo da terra, o chamado distante de um filhote e até vibrações leves de passos. Os ouvidos são móveis, girando como antenas biológicas. Um tigre pode estar com a cabeça voltada para a frente e os ouvidos virados para trás, escutando o que acontece fora de seu campo de visão. E tem um felino com orelhas que funcionam quase como radares vivos, capaz de uma precisão auditiva tão absurda que parece coisa de filme de ficção científica. E é ele que você vai conhecer daqui a pouco. Antes disso, vamos falar da habilidade natural que mais impressiona quando alguém vê ao vivo: a velocidade. O guepardo é o campeão dos grandes felinos quando o assunto é corrida. Ele pode atingir mais de 100 km por hora em poucos segundos, algo que muitos carros populares não conseguem fazer com a mesma rapidez. Mas o truque está nos detalhes. O guepardo tem o corpo inteiro construído para explosão de velocidade. A coluna vertebral é como uma mola gigantesca que se comprime e se estende a cada passada. As patas são longas, musculosas, com garras semi-retráteis que funcionam como cravos de chuteira, dando tração no chão. O peito do guepardo é profundo, com espaço para um coração relativamente grande e pulmões eficientes. Ele literalmente respira mais rápido enquanto corre, oxigenando o corpo inteiro durante essa explosão. Só que tem um preço. Esse animal não aguenta correr por muito tempo. Em geral, uma perseguição dura menos de 1 minuto. Passando disso, ele começa a superaquecer, corre risco de colapso e precisa desistir. Então, a velocidade extrema é uma habilidade poderosa, mas limitada. Enquanto isso,
Outros felinos escolheram o caminho oposto, sacrificando a velocidade máxima em troca de resistência, furtividade e força. E um deles, surpreendentemente, é um dos mais lentos, mas também um dos mais eficientes caçadores do mundo. Se você está curioso, agora vem uma reviravolta interessante. Entre os grandes felinos, o tigre é uma espécie de tanque de guerra silencioso. Ele não é tão rápido quanto um guepardo, mas compensa com força, resistência e furtividade incrível. Um tigre de bengala adulto pode pesar mais de 200 quilos. Alguns chegando perto de 300 e ainda assim se deslocar com tanta suavidade que quase não faz barulho na floresta. O segredo está nas patas largas, nas garras retráteis e nas almofadas macias que amortecem o som do contato com o solo. É como se ele andasse com tênis de alta performance o tempo todo. Enquanto o guepardo aposta tudo em uma corrida explosiva em campo aberto, o tigre aposta na aproximação cuidadosa, na emboscada perfeita. A habilidade natural dele é chegar o mais perto possível sem ser notado, para então dar um bote devastador. E nessa hora, entra em jogo outra arma natural, os músculos extremamente desenvolvidos do pescoço e dos ombros. Um tigre consegue arrastar sozinho uma presa que seria pesada até para 2 ou 3 homens adultos, juntos. E se você acha isso impressionante, espere até descobrir o que a onça-pintada é capaz de fazer com a força da sua mandíbula. A onça-pintada tem a mordida mais poderosa entre os grandes felinos atuais, em relação ao tamanho do corpo. Enquanto a maioria dos felinos mata a presa com uma mordida no pescoço, esmagando a traqueia ou cortando vasos sanguíneos, a onça tem uma técnica diferente. Ela costuma morder o crânio ou a testa da presa, perfurando direto o cérebro. Para isso, precisa de uma força de mordida absurda. Os dentes caninos são grossos, fortes e ligeiramente mais cônicos, perfeitos para atravessar o osso. Isso permite que a onça faça algo que quase nenhum outro grande felino consegue: predar animais com cascos duros, carapaças e até jacarés, quebrando ossos e couraças com relativa facilidade. Essa habilidade natural da mordida superpoderosa está ligada à anatomia do crânio, mais compacta e robusta, e à inserção dos músculos da mandíbula. Em vez de ter um focinho muito alongado, a onça tem um rosto mais curto e largo, como se tudo ali tivesse sido projetado para aguentar pressão. Isso explica por que ela consegue arrastar uma presa pesada para o alto de uma árvore ou para dentro da água com uma facilidade assustadora. Mas, falando em adaptação extrema, existe um grupo de grandes felinos que trocou a força bruta pela camuflagem quase perfeita e pela habilidade de se mover em silêncio absoluto. Leopardos, panteras negras e linces são mestres em desaparecer, mesmo estando a poucos metros de distância. A camuflagem é uma habilidade natural tão eficiente que muita gente confunde com magia. Na verdade, é pura física da luz e comportamento. A pelagem manchada do leopardo, por exemplo, não foi feita apenas para ser bonita. As rosetas imitam o jogo de luz e sombra que acontece nas florestas entre folhas, galhos e troncos. Isso quebra o contorno do corpo do animal, fazendo com que ele se misture ao ambiente. Um observador distraído vê o cenário. O leopardo vê a presa. A presa quase sempre não vê o leopardo. Esse efeito é ainda mais intenso quando falamos das panteras negras. E, na verdade, são leopardos ou onças com melanismo, uma mutação genética que deixa a pelagem bem escura. Você pode pensar que isso atrapalha, mas em florestas densas com pouca luz, uma pelagem quase preta transforma o animal em uma sombra viva. E não é só a cor. A forma como esses felinos se movem é uma habilidade em si. Cada passo é calculado. Eles apoiam o corpo primeiro com a parte da frente da pata, depois o resto, distribuindo o peso de forma suave. As garras retraídas evitam ruídos de contato com pedras e galhos. Agora imagina combinar essa furtividade com uma audição sobre-humana e um senso de equilíbrio quase perfeito. Se você ainda está comigo, vale prestar atenção em um detalhe que quase ninguém repara. O rabo dos grandes felinos é muito mais do que um enfeite, e funciona como um leme, um contrapeso e até um sinalizador de emoções. Quando um guepardo corre em alta velocidade, o rabo longo e flexível atua como uma espécie de volante, ajudando a fazer curvas fechadas sem perder o equilíbrio. Quando um leopardo anda nos galhos altos de uma árvore, o rabo ajuda a manter o centro de gravidade alinhado, evitando quedas. E quando dois grandes felinos interagem, o movimento do rabo comunica irritação, curiosidade, relaxamento e alerta. Outro ponto curioso é a estrutura das patas.
As almofadas das patas têm textura específica para aderência e silêncio. Elas amortecem impacto, isolam o calor do solo quente em savanas africanas e ajudam em terrenos escorregadios. E as garras, que muita gente acha que funcionam como unhas comuns, são na verdade armas retráteis controladas por músculos. Quando não estão em uso, ficam retraídas, protegidas, evitando desgaste. Quando o animal precisa agarrar, escalar ou lutar, elas saem com precisão milimétrica. Agora, imagina juntar isso com outra habilidade que parece coisa de ninja: a capacidade de cair de grandes alturas e quase sempre sair ileso. Os grandes felinos compartilham com os gatos domésticos uma habilidade fascinante: o reflexo de endireitamento. Quando caem de uma certa altura, eles giram o corpo no ar para pousar com as 4 patas, distribuindo o impacto. Isso é possível graças à coluna vertebral altamente flexível e ao controle fino da musculatura. Eles ajustam a posição da cabeça primeiro, depois alinham o resto do corpo em torno disso. Em grandes felinos, essa habilidade é adaptada para saltos controlados, não só quedas. Um leão pode saltar cerca de 3 metros na vertical. Um puma, que é um felino de médio porte, mas impressionante, salta ainda mais. Isso significa que alguns desses animais poderiam literalmente pular por cima de você se estivessem a poucos metros de distância. E essa capacidade de salto está ligada à estrutura dos músculos das patas traseiras. Atuam como molas extremamente potentes. Os tendões armazenam energia elástica quando o animal se agacha e liberam em uma fração de segundo durante o salto. Pense em um arco sendo tensionado e solto de repente. Só que, nesse caso, o arco é o corpo inteiro do animal. Essa mesma estrutura permite ataques rápidos, mudanças bruscas de direção e fugas estratégicas. Mas tem um grande felino que decidiu ir contra todas essas regras. Ele não ruge como leão, não tem o tamanho de um tigre, mas tem uma habilidade especial que faz dele um predador extremamente eficiente no gelo e na neve. Estou falando do lince, em especial do lince eurasiático e do lince do Canadá. Esses felinos têm patas desproporcionalmente grandes em relação ao corpo, como se estivessem usando raquetes de neve naturais. Isso aumenta a área de contato com o gelo e a neve fofa, evitando que afundem demais. É uma adaptação perfeita para ambientes frios, onde muitos outros predadores teriam dificuldade para se locomover. Os pelos entre os dedos também funcionam como isolamento térmico e como reforço de aderência. É como se o lince estivesse usando um calçado especializado embutido no próprio corpo. Além disso, o lince tem tufos de pelos nas orelhas que não estão ali só para enfeitar. Eles ajudam a direcionar o som para dentro do ouvido, aumentando a precisão auditiva. Estudos sugerem que esses tufos funcionam como pequenas antenas, captando vibrações de som em determinadas frequências. Isso, combinado com olhos grandes e visão aguçada, transforma o lince em um caçador perfeito para ambientes onde tudo é silencioso, branco e aparentemente sem contraste. Mesmo assim, ele encontra presas pequenas se movendo sob a neve. Mas nenhum grande felino chama tanto a atenção pelo som que produz quanto o leão. E existe uma habilidade natural por trás do rugido que você talvez nunca tenha imaginado. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância em condições ideais. Isso não é só barulho, é tecnologia biológica. Os ligamentos das cordas vocais do leão são achatados e flexíveis, permitindo vibrações muito maiores do que as nossas, em vez de cordas vocais cilíndricas, como as humanas. Eles têm algo mais parecido com almofadas elásticas. Isso gera um som grave, volumoso, que se espalha pelo ar com enorme potência. E o mais fascinante, leões, tigres, onças e leopardos grandes podem rugir por causa de uma modificação especial no osso hioide, uma estrutura na garganta que em muitos outros felinos é mais rígida. Nos felinos de grande porte da subfamília Panthera, esse osso é parcialmente flexível, permitindo vibrações mais intensas. Por isso, eles rugem, enquanto os felinos menores, como o lince e o guepardo, não rugem, mas ronronam de forma mais constante. O rugido é uma arma psicológica tanto quanto física. Ele serve para marcar território, intimidar rivais, coordenar o grupo. Um leão consegue dizer, com o rugido, quem é, quão forte está e se está defendendo o território ou chamando o bando. Agora, se o rugido é uma arma de som e intimidação, existe uma habilidade que atua de forma silenciosa e mortal. Forma como esses animais controlam a própria energia. Se você ainda está aqui, essa parte vai mudar o jeito como você olha para grandes felinos descansando.
Você já reparou que leões podem ficar mais de 18 horas por dia deitados, aparentemente sem fazer nada? Isso não é preguiça. É uma habilidade natural de gestão de energia. Felinos são caçadores de explosão. Eles gastam muita energia em um curto período de tempo, seja numa perseguição, num salto ou numa luta. Para compensar isso, economizam o máximo possível no resto do dia. O metabolismo é afinado para períodos de descanso prolongado, seguidos de momentos de ação intensa. Essa estratégia reduz o gasto calórico total, essencial em ambientes onde nem toda caça é bem-sucedida. Uma leoa pode tentar caçar várias vezes, até conseguir uma presa. Por isso, cada tentativa precisa valer a pena. O corpo dela está preparado para entrar em modo de alta performance imediatamente, mas só quando necessário. O coração sobe de frequência. Os músculos recebem um fluxo de sangue maior. A respiração acelera. Tudo isso em segundos. E quando acaba, o corpo volta ao modo econômico de novo. É como se um atleta olímpico vivesse alternando entre maratona e meditação profunda. E, falando em estratégias sob medida, um grande felino em particular reinventou o jeito de caçar na água. A onça-pintada é uma das poucas grandes felinas que se sente à vontade em ambientes aquáticos. Enquanto a maioria dos felinos evita a água profunda, a onça entra, nada e mergulha com impressionante naturalidade. A musculatura forte e compacta ajuda a impulsão na água. As patas amplas atuam como remos, e a densidade muscular dá mais controle nos movimentos. Em rios da Amazônia e do Pantanal, não é raro ver onças atacando presas aquáticas como jacarés e capivaras. Elas podem se aproximar nadando silenciosamente, com a cabeça quase no nível da água, usando a vegetação para se camuflar. Essa habilidade natural de nadar bem não é exclusiva da onça, mas nela se destaca. Tigres também são exímios nadadores. Em regiões da Índia e de Bangladesh, tigres atravessam grandes rios, exploram manguezais e até atacam presas dentro d'água. A pelagem, quando molhada, fica mais pesada, mas o poder muscular compensa isso. Além disso, esses felinos conseguem manter o foco visual mesmo com respingos, o que exige controle fino dos músculos ao redor dos olhos. Em certo sentido, eles transformaram um elemento que seria limitador para outros predadores em um novo cenário de caça. Mas talvez a habilidade mais refinada de todas esteja em algo que não é força, não é velocidade e nem é visão. É a inteligência estratégica. Grandes felinos não são só impulso. Leões, por exemplo, caçam em grupo usando táticas coordenadas. Fêmeas se espalham em semicírculo, algumas se escondem na vegetação, outras avançam de forma mais visível. A ideia é empurrar a presa para uma emboscada. Isso exige não só instinto, mas aprendizado social. Filhotes observam as mães e tias caçando. Tentam imitar, erram, até dominar a técnica. Já leopardos e onças são mestres em planejar emboscadas individuais, usando o terreno a seu favor. Eles estudam trilhas, rotas de passagem da presa, horários de maior atividade. Um leopardo pode passar longos períodos observando um local antes de decidir atacar. Ele escolhe o melhor ângulo, calcula a distância, considera o vento, a cobertura visual. Essa capacidade de previsão e memória espacial é uma habilidade sofisticada, que muitas vezes a gente associa a humanos, mas que está plenamente presente nesses felinos. E tem algo ainda mais curioso. Alguns grandes felinos conseguem adaptar o estilo de caça de acordo com o tipo de presa disponível em uma região. Isso significa que as habilidades naturais deles são flexíveis, moldáveis pelo ambiente e pela experiência. E é justamente esse equilíbrio entre genética e aprendizado que torna esses animais tão fascinantes. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais surpreendente de todas. A soma de todas essas habilidades naturais cria algo que vai além de força, beleza ou perigo. Grandes felinos são, na prática, o resultado de milhões de anos de ajustes finos, onde cada detalhe do corpo foi calibrado para criar um predador quase perfeito para o seu ambiente. A visão noturna que transforma a noite em aliada, a audição que capta sons invisíveis para nós, o olfato que lê o mundo como se fosse um livro aberto, a musculatura que explode em força e velocidade e depois descansa com eficiência máxima, a coluna flexível, os tendões elásticos, as patas silenciosas, as garras retráteis, a cauda equilíbrio, os padrões de pelagem que enganam o olho da presa, o rugido que ecoa quilômetros, o salto que vence gravidade, o controle de energia que garante sobrevivência em períodos de escassez, inteligência que ajusta táticas de caça.
E, acima de tudo, a capacidade de coexistir com ambientes extremos, do gelo ao deserto, da floresta ao campo aberto. Quando você olha para um grande felino hoje, seja em documentário, em foto ou ao vivo, não está vendo só um animal bonito. Está vendo uma coleção de habilidades naturais, refinadas ao extremo, algo que a nossa tecnologia ainda luta para imitar em robôs, drones e sistemas de rastreamento. Agora eu quero saber de você. Qual dessas habilidades naturais mais te impressionou? Aquela que você não fazia ideia que existia ou não imaginava que era tão extrema assim? Conta nos comentários, porque isso ajuda a entender quais temas você quer ver com mais profundidade em próximos vídeos. Você aprendeu algo novo hoje sobre leões, tigres, onças, leopardos, guepardos ou linces? Aproveita e deixa o like, porque isso mostra para a plataforma que esse tipo de conteúdo vale a pena ser mostrado para mais pessoas. E se quiser continuar explorando o lado oculto do mundo animal, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos episódios. A natureza está cheia de superpoderes reais. Isso aqui foi só o começo.